Meus amados irmãos, hoje é noite, uma noite especial, não só porque estamos cultuando ao Senhor mais uma vez, toda vez que a gente cultua o Senhor, é uma noite tremenda, tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo extraordinário. Da nossa parte tem que sempre ter uma ardente expectativa pela manifestação da glória do Senhor, pela manifestação da palavra, do poder. Nós temos que chegar até esse lugar famintos, sedentos, com um ardente desejo de encontrar o Senhor e de nos sentirmos tocados por esse Senhor. Mas não só por isso, mas hoje, se você puder olhar para aquela mesa ali, a mesa da nossa ceia, ceia do Senhor, do memorial que fazemos todos os meses ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que deveríamos fazer isso em memória dEle. Ele diz, fazer isto em memória de mim, até que Ele venha. E nós estamos aqui, cumprindo esse mandamento. E a mesa, vamos falar sobre a mesa hoje. A mesa, ela fala de muitas coisas. A mesa, ela tem um poder tremendo. O Senhor nos ensinou muitas coisas sobre a mesa. Tem mesa no tabernáculo, o sacerdote tinha que manter aquela chama no altar sobre a mesa. Tem uma mesa que nós encontraremos um dia nas bodas do Cordeiro, servida para todos aqueles que serão achados santos, serão achados salvos pelo Senhor. Tem uma mesa que o Senhor coloca sobre nós na presença dos inimigos. Tem uma mesa farta na presença de Deus, porque Ele é o pão da presença. A mesa fala de muitas coisas. E eu quero dizer para você que talvez esteja nos visitando nesse culto, talvez você ainda não está totalmente conectado com esse Deus, você gosta, você é amigo, você ouve, você é abençoado, você acredita até, você talvez passa pelas palavras que você encontra na Bíblia, em algum lugar, e você olha, você, pô, isso faz sentido, eu acredito nesse Deus, mas talvez a sua conexão não esteja tão grande ao ponto de você estar sentado à mesa do Senhor. E o Senhor, Ele quer te fazer assentar à mesa dEle. E eu sempre digo, sempre há espaço para mais um na mesa do Senhor. Que você possa se conectar nessa noite, nesse culto, ao ponto de terminar essa reunião, essa celebração, e dizer, eu quero sentar à mesa com o meu mestre, eu quero sentar à mesa do meu Senhor, eu quero comer e beber do seu sangue e do pão da presença de Deus, eu quero estar conectado com Ele, ao ponto, sabe, de me entregar a Ele, de entregar o meu coração a Ele. E nós vamos falar nessa noite sobre isso, o poder da mesa. Eu quero abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 17, e eu quero ler com você alguns versículos. A partir do verso 1, você pode acompanhar aqui na tela. João capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, quais coisas que Jesus falou? Várias coisas. A partir de João capítulo 13, que Jesus serve a mesa, serve a ceia do Senhor, nós temos João 14, onde ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14 ele diz que vai preparar uma morada para cada um de nós, uma morada celestial. Aquele que crê nele entrará no reino dele. Em João 15 ele fala sobre a videira, né? E ele vai trabalhando esses textos, ele vai falando várias coisas a partir de João 13, 14, 15, 16. Tudo isso ele fala, querido, em um único dia. O escrito de João 13, 14, 15, 16, tudo se passou em um único dia. E o Senhor, Ele escreve João 17, ele escreve nas palavras através de uma oração, não é o Espírito Santo falando ao João, se remetendo à memória, o que Jesus orou, quando Ele estava se despedindo dos discípulos. E essa é a escrita da oração, é a escrita do capítulo 17 de João, uma oração, a oração de Cristo pelos seus discípulos. E tendo Jesus falado estas coisas, 13, 14, 15, 16, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferi autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna, irmãos? Que nós possamos conhecer o único Deus. Só existe um Deus, amém? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Só existe um Deus, não existe outro além desse Deus.
Essa é a vida eterna, que conheçamos esse Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso Jesus fala em oração ao Pai. E ele diz no verso 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Aqui é a prova de que Jesus, assim como o próprio Pai, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Antes de tudo que foi criado, Jesus já existia, Jesus já era. Nas próprias orações, Ele mesmo professa isso aqui, no verso 6. E aí Ele diz, manifestei o teu nome aos homens que deste ao mundo, e eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha só agora Jesus orando pelos discípulos, orando pela igreja. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou neste mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, ó Pai. Guarda-os no teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Repitam comigo, para que sejam um, assim como nós. Queridos, eu quero começar essa mensagem falando em primeiro lugar, pode colocar aí na tela o primeiro ponto, sobre a unidade de Deus. Deus, Ele é triuno, Deus ele é manifestado em três pessoas, mas essa unidade de Deus, ela é perfeita. Essa unidade de Deus, ela não se choca. Essa unidade de Deus, ela não compete. Essa unidade de Deus, ela não tem traço de orgulho, de soberba, traço de exercer o seu próprio desejo para que a outra pessoa seja depreciada. Na unidade de Deus, você vê Jesus falando todo o tempo, Pai, eu e tu somos um. Pai, glorifica-me. Pai, eu te glorifico. Pai, eu vou fazer a tua vontade. Pai, eu vou te obedecer. Nós vemos a pessoa do Pai falando sobre Jesus, tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Tu és o Senhor, e o Senhor Ele vem falando nessa unidade perfeita. Temos o Espírito sempre trabalhando em conjunto, numa unidade onde não há competição. E nós sabemos que há essa unidade de Deus. Eu sempre penso na unidade de Deus como uma família. Eu sempre penso na unidade de Deus como algo a nos ensinar, como algo a passar a nós, como algo que temos que copiar. Por quê? Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança desse Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus ele cria o homem, Ele cria no Gênesis 1, dizendo, em primeiro lugar, há uma criação em Gênesis 1, depois dá uma repetição da criação em Gênesis 2, mas no 1 ele fala, olha, macho e fêmea, que sejam uma só carne, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão em uma só carne. Falando de unidade, nós vamos já falar sobre isso. No 2, ali a gente tem um laço temporal da criação, porque Deus primeiro cria Adão. Mas aí ele olha para Adão, e ele diz assim, não é bom que esse cara fique só. De toda a criação de Deus, Deus falou que era bom. Quando Ele cria o homem no Gênesis 1, Ele fala que é muito bom. Mas lá no 2, quando Ele cria Adão de maneira isolada, sem uma unidade, sem algo para completar, como se o homem tivesse incompleto, como se o homem não tivesse na sua plenitude, Ele olha para aquilo e diz, isso aqui não está legal, não está completo. E aí Ele vai e Ele cria a mulher, para que se complete uma unidade. Então toda vez que eu penso na unidade de Deus, eu penso na família. Eu penso que Deus ele está nos ensinando sobre uma unidade suprema, uma unidade abençoadora, uma unidade que precisa ser preservada.
E aí, eu lendo alguns textos da Bíblia, eu fui encaixando algumas coisas interessantes. Jesus e o Pai, a todo tempo há essa narrativa de que eles são um. E Jesus, ele ora pelos discípulos. Ele faz uma oração pelos discípulos. Ele podia fazer muitas orações. Ele podia pedir muitas coisas aqui. Ele podia determinar muitas promessas. Mas no 11, olha o que diz no 11. Volta no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Queridos, há um grande poder na unidade. A primeira unidade que Deus quer te ensinar a viver hoje é que você seja um com Ele. É que você seja resgatado da quebra de unidade que teve lá no Éden. O homem caído, um homem que se afasta da presença de Deus, ali há uma grande quebra da unidade perfeita do homem. Primeiro com Deus. Primeiro ele se afasta de Deus, ele rompe uma conexão que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que Adão todos os dias era visitado pelo Senhor na viração do dia. Todos os dias o Senhor estava em conexão com Adão. Mas na queda foi rompida essa conexão. Foi afastada essa conexão. E o Senhor, Ele vai falando, Ele vai trabalhando. E mais à frente nós vemos que a conexão da unidade que é rompida com Deus, ela também é rompida na primeira família. A primeira família, querido, rompe uma unidade familiar. Adão e Eva se desconectam. Adão e Eva não falam a mesma linguagem. Parece-me ali que ela vai na frente, toma um lugar que não era dela, come o fruto, liderando a sua casa quando deveria estar sobre uma unção de auxiliar o marido. O homem desconectado, omisso, meio covarde, a mulher vai lá, entrega para ele, ele vai e come. Depois ele ainda coloca a culpa nela. Pense comigo. A partir daí o homem é expulso da presença de Deus. A unidade é quebrada, em Deus e na família. Aonde há o primeiro homicídio da Bíblia? Na primeira família. A primeira família há o primeiro homicídio. Na primeira família há a primeira quebra de unidade, porque um irmão se levanta contra outro irmão. Um irmão convive com outro irmão na mesma casa, no mesmo lugar, mas estão desconectados. Eles não se falam, eles estão competindo. Um trabalhando para um lado, o outro trabalhando para o outro. Um fazendo uma coisa, o outro fazendo outra. Um querendo ser melhor do que o outro. Desconectados da unidade da casa, desconectados de um propósito, desconectados de uma missão, ao ponto que a soberba, o orgulho, a inveja, são sentimentos que muitos de nós às vezes temos e que ele brota dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Rola o ciúme. Dentro da nossa casa rola a inveja. Dentro da nossa casa rola a competição. Dentro da nossa casa rola o homicídio pelas palavras, o homicídio, por ferir com as palavras. Você vai matando seu irmão aos poucos. Quantas casas estão desconectadas? Quantas famílias estão se perdendo porque permitiram que o inimigo colocasse ali uma confusão na linguagem, uma confusão na unidade, uma confusão na perfeita unidade que Deus queria. E se você for olhar a história bíblica, isso vai se seguindo. Isso vai seguindo, porque quando quebra a unidade no Éden, as próximas famílias que vão vindo, elas vêm perdidas nesse sentido. Vamos pensar aqui na família de Noé. Noé, homem santo, justo, bom, escolhido, construiu a arca, salvou sua família. Todo mundo diz que foi o maior pregador que já existiu, porque ele conseguiu colocar toda a família dele na arca, Todo mundo fala isso. Mas mais na frente nós temos um episódio trágico. Um dos filhos de Noé desonram ele. O pai o amaldiçoa. Em vez de lançar uma reconciliação, um perdão,
abraçar aquele filho, reconectá-lo à família. Noé lança uma maldição sobre ele. E dizem muitos que essa maldição se perdura até os dias de hoje, nas descendências de Cã. Vamos mais adiante, nós temos Abraão, pai da fé, homem de Deus. Não tenho muito o que falar de Abraão, mas se a gente for estudar a família de Abraão, nós vamos ver que houve desconexões na família de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Por um conflito familiar gerado por antecipar uma promessa, por não esperar o tempo de Deus. Por isso que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Eu não sei o que você está esperando, mas espere o tempo de Deus. Não adiante os processos, não adiante as coisas, não tente dar um jeitinho brasileiro para Deus resolver o problema. Não tente resolver o problema no lugar de Deus. Sara foi lá, foi resolver o problema no lugar de Deus. Pegou a serva dela, deu para Abraão, nasce Ismael. Eles crescem competindo um com o outro. Ao ponto de um dia Sara olhar, sentir inveja, sentir ciúmes, mandar Ismael embora com Agar para o deserto para morrer. Olha só como isso é pesado e forte. Na família do pai da fé, na família do pai da fé. Nós temos Isaac, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que desde o ventre vem brigando, que desde o ventre vem guerreando, que desde o ventre vem disputando. A história diz que como Isaac preferiu Esaú, porque caçava, porque era um homem forte, um homem externo, um homem que era bravo, um homem valente. O pai olhou para ele e disse: esse é o cara, esse menino é bom, esse menino é homem, ele vai lá, ele caça, e eu gosto do guisado dele, ele é peludo, ele é forte, esse menino é bom. O outro não era tão assim, o outro era mais franguinho, mais romeno, devagar. Sabe o que acontece nessa família? Isaac olha para o menino mais ou menos e exclui ele. O que a história diz? Nasce a primeira mamãe bruxa aí. Você sabe, conhece a história da mamãe bruxa? Eu ouvi falar dessa história? Já contei para algumas pessoas. Mamãe bruxa é o seguinte: a mamãe bruxa é a história do João e Maria. Aquela historinha de criança. Na historinha do João e Maria, tem uma bruxa, que ela faz uma casa de doce. E é assim que ela atrai o João e a Maria, com um doce. Um doce, uma casa super bacana. E João e Maria vai vindo, e fica hipnotizado com o doce. Mas quando eles chegam na casa da bruxa, a bruxa prende João e Maria. Mas não mata João e Maria. Maria fica servindo a casa e João fica preso. E a bruxa vai alimentando ele, para que um dia ela coma ele. A história da mamãe bruxa é o quê? É aquela mãe que ela vai nutrindo um amor errado pelo filho, um amor super protetor pelo filho. Ela não faz com que aquele filho cresça, ela prende o filho numa gaiola, ela nutre o amor dele, e ele vai sendo acostumado assim, ao ponto de nutrir o mesmo amor pela mãe. Afetivamente eles estão ligados, afetivamente eles estão conectados, afetivamente eles não se largam. O que acontece na fase adulta? Quando nós temos um garoto assim, que vai virar um dia um homem, ele vai casar com uma mulher, e ele não vai querer, ele não vai buscar uma mulher, ele vai buscar uma mãe para ele, porque ele sempre teve uma mãe assim dentro de casa. Então nasce a primeira mamãe bruxa, que foi a esposa de Isaac, porque ela pega o Jacozinho, está lá no texto, irmãos, ela bota o Jacozinho dentro de casa, e diz: meu filho, você fica aqui comigo, mamãe lhe protege, mamãe cuida de você, mamãe guarda você, papai está só escolhendo Esaú, mas eu te protejo, meu filho, fique aqui. E o menino vai crescendo, a Bíblia diz, cuidando das coisas da casa. Olha a tragédia, irmãos. Um pai prefere um filho, o outro pai prefere outro filho. Os dois crescem, guerreando e disputando. Quantas famílias já viveram isso? Levante a mão assim para eu saber se a sua família já viveu algo desse tipo. Levanta a mão para eu conhecer, vai, pode falar, irmãos. Aqui, ó, várias pessoas, irmãos, várias pessoas. É a nossa história. A história bíblica, ela só repete uma história que é a nossa. É a nossa história.
E se você vai adiante, você vai vendo que essas histórias elas vão se repetindo. Na família de Samuel, na família de Davi, na família de Eli. A unidade foi quebrada lá no Éden. Mas Jesus, Ele ora pelos discípulos dizendo, olha, que vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. Que vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. Vamos ler Lucas 24, 30. E tenham paciência com o pastor, que essa mensagem, ela vai um pouquinho adiante, tá? Tenham paciência nessa noite. Me deem essa licença poética no tempo hoje. Que vocês vamos chegar lá e vocês vão gostar do que vocês vão receber. Lucas, capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que quando estavam lá, onde eles estavam? Na mesa. Irmãos, tem muita coisa na mesa. Qual foi a última vez que você sentou à mesa para passar 40 minutos sem o celular? Sem o celular, sem o tablet, sem o computador, sem a televisão. 40 minutos, 1 hora com a sua família partindo o pão. Porque a mesa não se trata de comer e beber. A mesa não se trata de satisfazer necessidades, mas a mesa se trata de partir o pão. A mesa se trata de compartilhar. Na mesa a gente é curado. Na mesa a gente recebe afeto. Na mesa a gente se conecta com o irmão que estava perdido. Na mesa o esposo se conecta com a esposa, que às vezes ele passa o dia longe. Na mesa tem diálogo. Na mesa tem qualidade, tempo de qualidade em família. Na mesa a gente se une, na mesa tem unidade. Repita assim, na mesa tem unidade. Quem ensinou isso? Não foi eu não, foi esse cara aí, ó. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Você pensa assim, isso aí é a ceia do Senhor, né? E aquele momento que eles sentaram, que os discípulos estavam, não foi não. Olha qual foi esse momento, passa adiante. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença dele. Esses aqui são os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles vão caminhando com Jesus, Jesus vai caminhando com eles, eles vão passando um tempão conversando. Eles convidam Jesus para entrar na casa deles. Até o momento eles não sabem quem é Jesus que está ali. Eles pensam que é uma pessoa que está vindo junto com eles, desanimada, desesperançosa, porque Jesus tinha morrido e não havia aqui retratos da ressurreição ainda. Mas aí esse camarada entra na casa. E aí ele senta aonde? E ele parte o pão. Quando ele parte o pão, os discípulos, olha aí, ó, lhe abriram os olhos e reconheceram que era ele. Jesus é reconhecido, querido, pelo partir do pão. Jesus é reconhecido pelo compartilhar, porque Jesus ele era assim. Ele fazia isso com seus discípulos. Ele compartilhava, ele conversava, ele ensinava, ele comunicava, ele se preocupava, ele orava aqui à mesa. Estamos em João 17, pós-ceia do Senhor. Aqui Jesus estava prestes a sair da ceia e entrar para o Getsêmani. Mas ele ainda não tinha entrado no Getsêmani. Aqui ele ainda estava no ambiente da mesa. Ele estava ali na ceia, partindo o pão, dando aos discípulos. E ali ele começa a falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Prepararei um lugar para vocês lá nos céus. Eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem ligados a mim, ele vai conversando sobre isso tudo na mesa. Na mesa. O poder da mesa. É tremendo, irmãos. Na mesa há esse tremendo poder. Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que diz aí. Romanos 14, 17. Vamos repetir juntos? Porque o reino não é comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A mesa se trata de comida e bebida, irmãos? Não se trata de comer e beber. Por que às vezes a gente vem os nossos cultos atrás de comida e bebida? Nós não deveríamos vir aos nossos cultos atrás de comida e bebida. Nós não deveríamos vir aos nossos cultos atrás apenas de um milagre, atrás apenas de um sinal,
Não, isso nós já temos, irmãos. Nós deveríamos vir aos nossos cultos para partir o pão, para compartilhar, para ser vida na vida, para discipular alguém que está chegando, para orar por um enfermo que está caído, para cuidar de uma família que está precisando, partir o pão e compartilhar. Vamos a seguir. Abram a Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Olha o que diz esse texto. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam aí não diz comiam o pão, aí não diz, compravam o pão, iam lá para fazer farra com o pão, não diz isso. Diz partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Próximo versículo, pode passar adiante. Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O partir do pão, a unidade, promove o crescimento da igreja. Quanto mais unido você tiver com a sua casa, olhe bem o que o pastor vai falar aqui para você. Quanto mais unido você tiver com a sua casa, mais sua família vai crescer, mais prosperidade você vai ter, mais abençoado você vai ser. E eu tenho um lema comigo na minha casa: ninguém ficará para trás. Ninguém vai ficar para trás. E aqui o pastor, em primeiro lugar, está falando da família. Se você tem um relacionamento rompido com alguém da sua família, da sua casa, com um irmão, com a mãe, com o pai, com alguém, irmãos, corre, ora a Deus, peça discernimento do Senhor, para que essa unidade não permaneça quebrada. Porque pode ser que bênçãos que o Senhor tem preparado para a tua vida, coisas que Deus tem para ti, estejam travadas no reino espiritual, porque as coisas estão travadas aqui na terra, porque há guerra na terra, porque há guerra na família, porque há um rompimento na família. Mas pastor, o senhor não sabe quem é a peça. Eu digo, não importa a peça. Judas estava sentado na mesa, Pedro estava sentado na mesa. Quem é Pedro? É o Pedro que negou 3 vezes. Ele estava lá na mesa, recebendo comunhão. Ele estava ali. E depois Jesus vai resgatar ele com outra mesa, porque Jesus parte o pão na praia agora. Chama Pedro. Vamos comer, Pedro, vamos conversar. E vocês sabem a história. Tu me amas. Todo aquele diálogo, apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro é restaurado para o seu ministério. Então a gente precisa entender que, para que a mesa ela esteja unida, para que haja essa unidade, para que haja essa bênção, eu preciso começar a pensar nos relacionamentos que foram quebrando na minha vida, no irmão que se levanta contra o irmão, nessa guerra que tem, nessa disputa que faz Esaú perseguir Jacó, que faz Esaú expulsar Jacó da sua família, ir até a casa do seu tio, passar lá quase 20 anos, com medo, perseguido pelo seu irmão. Por quê? Porque o outro tinha planejado roubar a bênção dele, roubou. Uma casa que passou anos desconectada e destravada. Não há maior e nem menor no reino de Deus. Você não é melhor do que o seu irmão. Você não é melhor do que o seu irmão de ministério. Ah, pastor, mas eu canto mais, eu prego mais, eu faço mais, eu vou mais à igreja, eu mereço mais. Não é essa a lógica de muita gente? Eu faço mais, eu tô mais, eu canto mais, eu prego mais, então eu mereço mais, né? Sabe quem falou isso? Aquele filho que ficou na casa do pai. Ele não conseguiu se alegrar com o filho, com o irmãozinho dele que estava vindo. Aquele irmãozinho dele que estava caído. Aquele irmãozinho dele que estava voltando de uma vida arrebentada, de uma vida toda triturada pelo mundo. E aquele irmãozinho dele estava lá no mundo, e como diz a canção, né? Eu vaguei pelo mundo, lá fora. E eu pensei, eu vou voltar para a casa do meu pai, lá eu tenho pelo menos o que comer, eu estou aqui com os porcos. E o pai, sim, o pai está conectado com ele, o pai se alegra com ele. Mas o irmão,
Não. O irmão olha, se ele não merece, eu mereço. Eu estou vindo para a igreja. Eu arrumo essas cadeiras, eu limpo esse chão. Eu que prego nessa igreja, e eu é que mereço. Mas Deus sabe o que Deus faz? Deus pega aquele jovem que estava afastado, que estava longe, coloca um anel no dedo dele. Isso para provar para a gente, irmãos, que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Como diz o profeta Isaías. A justiça do homem, ela é como trapo de imundícia, ela fede diante de Deus. Porque pela nossa justiça a gente condenaria aquela pessoa. Mas Jesus coloca não só um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, como mata um novilho e faz festa. E diz, porque aquela pessoa estava perdida, aquele meu filho estava perdido e foi achado. E tem que ter festa por ele. E você, meu filho, que está aí reclamando, você ainda não entendeu que tudo é teu, porque tu é meu filho. Tua mente é de escravo. Tua mente é de um trabalhador. Tu pensa que tu está aqui trabalhando apenas por mim. E tu não está conectado comigo sendo filho. Então, irmãos, essas disputas, elas vão prejudicando a bênção de Deus. Olha o que diz o salmista. No Salmo 133. Abra comigo o Salmo 133. Você conhece esse salmo? Conhece esse salmo, irmãos? Olha aí como é bonito o salmo, né? Vamos repetir? Oh, como é bom e agradável viverem unidos Oh, Jesus. É a palavra de Deus que diz. Eu não sei se você está rompido com algum irmão, mas Deus está falando com você hoje. Eu não sei se você está rompido aqui na igreja com alguém, mas Deus está falando com você. Vamos lá, vamos seguir. O que diz mais? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Vai, segue adiante. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E ali, aonde, irmãos? Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tem um poder de Deus na unidade. Tem um poder de Deus na união dos irmãos. O Senhor ordena a bênção. O Senhor se agrada. Ele diz aí, ó, quão bom é que os irmãos vivem em união. Quão bom é que a sua casa esteja conectada. Quão bom é que você esteja pensando sobre isso. Que você facilite a vida do seu irmão. Que você empurre ele, não fique disputando com ele. Quão bom é que você o ajude, o levante quando ele estiver caído. E não apague a chama que está se apagando, ou quebre a cana que está se quebrando, como diz a palavra, que nós não devemos fazer isso. Eu quero apertar um pouquinho esse nó. Vamos para Efésios. Vamos apertar um pouquinho esse nó. Efésios capítulo 5. Ou melhor, Efésios capítulo 4. A partir do verso 1. Diz assim. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em... Rapaz, só esse versículo aqui já é uma paulada na nossa cabeça. Sim ou não, irmãos? Só esse versículo. Dê um aplauso seu por esse versículo. Não é fácil, não é fácil. Mas o 3, ele nos dá uma ajuda. Ele diz assim, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não vamos criar guerra, vamos estar em paz, vamos nos esforçar, vamos ser humildes se preciso, vamos nos esforçar porque tem uma vocação santa na nossa vida. E Paulo vai falando sobre isso. Olha, por quê? Por quê? Versículo 4, ele diz, por quê? Porque há um só corpo. Nós somos membros, irmãos, de um único corpo, do qual Jesus é o cabeça. E aqui, a mão direita não é melhor do que o pé esquerdo.
Então bote isso na sua cabeça de uma vez por todas: você não é melhor do que o seu irmão. Há apenas um só corpo, um só espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Próximo versículo, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Senhor, Paulo vai doutrinando sobre a unidade. Não tem muita coisa, não é 10 batismos, 10 senhores, é um só. E ele vai falando, um só. E um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos. E aí, o apóstolo Paulo vai discorrendo aqui sobre o corpo. Ele vai falando sobre o corpo. Ele vai falando que uns são chamados para pastores, apóstolos, médicos. Ele vai tratando a unidade da igreja. Mas lá no capítulo 5, irmãos, ele vai discorrendo sobre tudo isso, sobre santidade, como é que a gente deve andar. Mas lá no capítulo 5, ele diz um negócio muito bom. Olha só: sede, pois, meus imitadores como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Repita comigo: para nascer o nós, tem que morrer o eu. A unidade só vai nascer quando você morrer. Para essa unidade que o apóstolo Paulo está ensinando a partir de Efésios 4, e ele vai falando sobre várias coisas, de como promover essa unidade, e ele chega no 5, ele diz: olha, vocês têm que me imitar e andar em amor, porque Cristo se entregou e morreu como uma oferta. E aí ele vai escrevendo sobre isso, ele vai falando, tratando sobre isso, e mais na frente ele diz o seguinte, a partir do verso 21 do 5, ele diz assim, ó, verso 21: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha como ele vai apertando o nó, ele vai apertando esse parafuso. Sujeitar o meu irmão em amor. Agora vamos chegar, vamos para frente. Verso 22, olha aí, olha o nó. Olha o nó apertando aqui, eu vou explicar por que o nó aperta. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Irmãos, para promover a unidade, presta atenção, para promover a unidade da casa. Como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. E este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Versículo 25: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim os vossos maridos, assim também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Ao contrário, a alimenta, como também Cristo faz com a igreja. Porque sois membros do corpo. Agora vem a chave do versículo. E eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma. Olhe bem, irmãos, o Senhor, Ele quer promover uma unidade ao ponto de, o apóstolo Paulo está falando, ele começa falando de unidade na igreja, de unidade entre os irmãos, de unidade no corpo, para poder chegar na unidade da família. Ele quer chegar na unidade da família, porque Deus quer chegar na tua família. Tem muitas pessoas hoje vivendo coisas terríveis com os filhos. Filhos desviados, filhos afastados, maridos omissos à sua missão de maridos em casa, mulheres deslocadas, mulheres que estão reposicionadas no lugar errado, sendo filhas de Eva, sim, filhas de Eva, que comeu o fruto, liderou a casa, está derrubando a casa. Você não, na unidade da família, a mulher não lidera, a mulher apoia. Na unidade da família, o homem não está omisso, covarde, ele lidera, ele provê,
Ele promove, Ele sustenta. Ele é como Cristo. E digo mais, irmãos, Ele dá o primeiro passo. Cadê os homens aqui? Levanta a mão. Você tem que dar o primeiro passo em direção à unidade da sua casa, porque Cristo deu o primeiro passo em direção à igreja. Não é a noiva que ela vem atrás do noivo, é o noivo que resgata a noiva, é o noivo que se entrega pela noiva, é o noivo que paga o preço pela noiva, é o noivo que lidera a noiva. Ele é o cabeça. Como Cristo é o cabeça da igreja, assim os maridos sejam cabeças sobre suas casas, se entregando pelas suas esposas e pelos seus filhos. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por isso, irmãos? Amém, queridos? Na disfunção da unidade da casa, nós temos maridos covardes, medrosos e omissos. Para toda mulher que lidera uma casa, tem um marido omisso ou que compete com ela. Essas duas possibilidades. Se você, mulher, está tentando ser o cara, como a gente ouve por aí, cascuda, grossa, que eu tenho casca, sou forte. Você é forte, não para liderar, você é forte para outra coisa. Para várias outras coisas, você é forte. Mas essa força da liderança, da natureza do líder, Deus entregou o sacerdócio para o homem. Deus entregou esse governo para o homem. No dia que a mulher pensou que ela podia fazer isso, ela foi lá e comeu fruto. O diabo falou: vai lá, come, lidera a tua casa, vai lá, faz isso. Tu é forte, tu é empoderada, tu consegue. Tu pode ser igual a ele. Mas nós não fomos feitos iguais. Quando Deus olha para Adão, Ele diz: não é bom que esse cara fique só. Tem que vir uma auxiliadora, idônea, diferente dele. Porque se criasse um outro igual, seria a mesma coisa. Deus ia olhar de novo e não é bom que esse cara fique só. Cada um tem a sua função na unidade. Assim como o corpo. Não pode ter aqui uma igreja só de pastores. Não pode ter aqui uma igreja só de apóstolos, só de mestres, só de evangelistas. Não. A igreja do Senhor, ela é um corpo. E como corpo bem ajustado, cada um tem um ministério. Cada um tem uma função. Mas eu não posso querer, eu sendo pastor, querer uma outra vocação, outro ministério que é do meu irmão, porque é mais bonito. Ah, eu quero cantar igual o Júnior. Porque cantar, né, não sei o que, eu quero cantar. Senhor, eu vou ser cantor. É a síndrome de Eva, se reposicionando de auxiliar do homem para governar a casa. O apóstolo Paulo, irmãos, por muito tempo foi mal interpretado. Quantas pessoas evitam esse texto? Quantas pessoas evitam falar sobre a submissão da mulher nos púlpitos? Quantas pessoas, quantos pastores não falam sobre isso? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, fala: não admito que a mulher exerça a autoridade do homem. Ele é claro, é simples o negócio. Ele está dizendo: mulher seja mulher, homem seja homem. Eu não admito que você use a autoridade do homem. E lá no 15 ele diz: para que você continue sendo uma boa mãe, porque você vai ser salva pelo ministério da maternidade. Porque se você sair daqui, você se reposiciona aqui, naturalmente você não tem como ter 48 horas num dia, você só tem 24. Presta atenção no que eu estou falando. Unidade da família. O diabo, ele quer confundir a tua mente. Mulher, ele quer confundir a tua mente, homem, para que você se reposicione do seu lugar de natureza. Você deixe a sua própria natureza para você buscar uma outra natureza, uma outra identidade. Mulheres que se confundem como homens, que são masculinas, né, que são grossas, engrossadas. Homens que estão se confundindo com mulheres, afeminados em casa, né? Aí você tem as disfunções. Mulheres ganhando o mundo trabalhando. Amém. Amém. Ninguém está dizendo que pode e que não pode. Mas olha a disfunção. As mulheres estão trabalhando e os homens estão ficando dentro de casa. As mulheres estão deixando de ser mãe, trabalhando. E os homens estão ficando em casa sendo pai. Mas o pai nunca vai substituir uma mãe, irmãos. Ele nunca vai conseguir fazer isso.
Ele vai cuidar mais ou menos. Ele vai cuidar mais ou menos. Porque mãe é mãe. E a gente tem que repensar. A gente tem que começar a botar a cabecinha para funcionar. Porque a próxima geração está vindo. E aí eu vejo pessoas reclamando: pastor, meu filho hoje tem traços homossexuais. Pastor, meu filho hoje ele está ligado à ideologia de gênero. Pastor, meu filho hoje já está começando a pensar aí nas discussões trans. Ele não sabe o que ele é, ele não tem identidade. Irmão, isso tudo é sintoma. Isso tudo é febre do corpo. Isso não é o problema. O problema não é o teu filho pensar nisso. O problema, a raiz do problema está em casa. Porque a unidade da casa está quebrada. Há uma disfunção, onde não tem uma mãe 100% educando e um pai 100% educando dentro de casa, na sua missão, no seu propósito. O diabo vai ludibriar, o diabo vai roubar, o diabo vai tirar, e o diabo vai atacar, e vai cair, porque a casa está sobre a areia. Sintoma. A gente não tem que atacar o sintoma. Todo mundo está falando sobre isso. Vamos atacar o problema. O problema é a unidade. Pergunta: marido e mulher, como é que vocês estão? Será que seu filho olha para você e ele vê o papai beijar a mamãe, cuidar da mamãe, proteger a mamãe, zelar pela mamãe? As palavras que saem da boca do papai, quando o filho está vendo, são palavras de bênção? Será que o filho vê você gastar tempo cuidando do seu outro irmãozinho? Do outro irmãozinho do próprio filho? Porque, irmãos, eu digo para você que lá em casa, os meus filhos, parece que eles ficam ávidos quando eu e Raquel, a gente está se conectando em alguns momentos na casa. Eles ficam aplaudindo, eles ficam felizes. A Bruna sorri quando vê papai beijar a mamãe e a mamãe beijar o papai. Há uma alegria no coração dela. Então, às vezes, a gente quer comprar o nosso filho com o doce da casa. A gente quer comprar o nosso filho super protegendo, fazendo um monte de coisa. Mas sabe, o simples traz alegria para dentro de casa. Tudo que os filhos querem é uma família unida. Tudo que os filhos querem é tempo com os pais. Tudo que os filhos querem é estar na mesa, sem o celular, sem o tablet, sem o trabalho, sem o contrato, na mesa, tomando café. Pastor, eu não consigo fazer as 3 refeições. Meu irmão, faça pelo menos uma, todo dia, bem feita, partindo pão, conversando, se entregando, se unindo, corrigindo, educando, se humilhando, protegendo. Deus, pai, mãe, filhos, não é Deus, pai, mãe e filhos. A unidade não é horizontal, a unidade é vertical, porque tem ordem, meu irmão. A coisa tem que ter ordem. Se eu reposiciono isso, a mulher sobe, o marido desce. Eu jogo ele para omissão, para covardia. Você está criando um monstro que depois você não tem como resolver. Você não é mãe dele. O camarada pensa que está voltando para o útero, onde ele não precisa fazer a comida, onde ele não, as necessidades dele são todas atendidas via cordão umbilical da mãe. Tem muito homem que está voltando para o útero das suas mães, casadas com uma outra mãe. Tem filhos, irmãos, que são tratados nessa igreja como reis. Eles estão no trono. E você é o súdito dele. Eles estão no trono. E vocês são os súditos. Quando esse menino crescer, se você não entender o que o pastor está falando, ele vai bater em você quando ele crescer. Ele vai quebrar as coisas na sua casa quando ele crescer. Porque ele acha que ele é o rei da casa. Ele é o dono da casa. Só que filho precisa de responsabilidade. Repita comigo: filho precisa de responsabilidade. Ele não está ali para ter as necessidades dele feitas. Quando você está todo o tempo dando doce para o menino, comprando a atenção dele,
Às vezes para compensar uma falta de tempo, por conta do seu trabalho, aí você chega em casa, você pensa, pô, vou compensar a falta de tempo dando alguma coisa para o meu filho. Vou compensar a falta de tempo comprando ele. E eu vou comprando ele, e eu vou comprando ele. E ele acha que as coisas são fáceis. Você vai amputando o seu filho. Você está cortando os braços, as pernas, as mãos, a autonomia dele. Esse final de semana minha filha estava no acampamento. Acampamento com algumas outras crianças da idade dela, outras mais velhas. E a Raquel conversou comigo um pouco, não deu tempo ainda para conversar. Mas falando sobre isso, meu filho, as crianças estão totalmente sem autonomia. Crianças de 10 anos que não sabem pegar um garfo e uma faca. Porque o papai corta em casa. O papai dá na boquinha. A criança já está grande, já não é mais nem criança. Já é quase um adulto, prévio ali, é um pré-adolescente, está se tornando um homem, uma mulher. Em todas as nações que existiram no passado, todos os grandes impérios, havia um rito de passagem. O garoto com 12, 13 anos, ele ia enfrentar algo para testar sua masculinidade. É assim que ele virava homem. Aqui no Amazonas tem o ritual da tucandeira. Quem não lembra disso? O índiozinho com 12, 13 anos tem que meter a mão lá e aguentar a peia para poder ele virar homem. Só que a gente está privando os filhos de passar algumas dificuldades. Nós estamos amputando as crianças, porque elas não estão tendo responsabilidade, nem de cortar sua própria comida, nem de guardar nem arrumar sua própria cama. E aí quando chega com 12 anos, ele é o rei. Ele acha que ele pode afrontar o próprio Deus que criou ele homem. E aí, eu não sou homem não, eu me sinto uma mulher. Um confronto à própria identidade do que Deus criou. Um confronto à sua identidade, meu amado, é um confronto ao próprio Deus. Porque Ele que te criou. Cadê os adolescentes dessa igreja aqui? Tem um adolescente aqui? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisa para você, adolescente. Deus criou você homem e mulher, macho e fêmea. Se você está confrontando a sua identidade, você está confrontando o próprio Deus. Irmãos, não é bom confrontar o próprio Deus. Não é bom confrontar o próprio Deus. Deus te criou assim, é assim que você tem que promover a sua vida. E vá orar ao Senhor para remover tudo que não presta do seu coração. Vá conversar com seu pai, com a sua mãe, para ter unidade na casa, para que você se sinta parte da família. E não fique buscando outros grupos para você se sentir parte, para você pertencer. Porque o adolescente só passa a querer pertencer a outros grupos porque ele não pertence à sua própria casa. Ele não pertence à sua própria família. E aí ele vai atrás de grupos. Ele vai atrás das conexões. E aí nascem essas loucuras, essas aberrações de explodir escola, de querer não sei o quê, de querer se envolver com outras pessoas. Ao ponto dos nossos filhos estarem sendo enganados por uma pessoa que nem no Brasil mora, mandando ele explodir uma escola e matar uma pessoa. Eu tive contatos, irmãos, de mensagens de filhos de amigos que nunca imaginaram que a sua filha estava envolvida nesses grupos. Cuidado com o celular, querido. Adolescente, pré-adolescente, e eles que me perdoem, não devia ter celular. Não devia ter celular. Você sabe o que você está fazendo. Cuidado. Cuidado. Porque você pensa que eles estão fazendo uma coisa, mas eu tenho certeza que você for cascavelhar, você vai encontrar coisa ruim aí. Então, vamos começar a trabalhar dentro de casa. Dentro da nossa casa. O básico, vamos voltar para o lar, para a família. Porque é lá que tudo começa. É lá que Esaú se levanta contra Jacó e Jacó se levanta contra Esaú. É lá que Caim mata Abel. É lá que Ismael vai guerrear com Isaac. E a prosperidade não vem, a unidade não vem. Mas Deus quer resgatar todos da sua casa. Não vai ficar ninguém para trás. Deus te trouxe nessa igreja. Presta atenção, Deus te trouxe nessa igreja. Te colocou aqui, te plantou aqui de alguma forma. Se você é convidado, amém. Deus abençoe você. Mas os membros dessa igreja chegaram até esse lugar para que você receba uma mensagem de orientação sobre família, para que você entenda que a sua família, em primeiro lugar, a família nuclear, marido e mulher, primeiro ponto,
é super, hiper, mega importante para que os seus filhos sejam abençoados. Que você entenda que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre isso que ele está falando. Porque se você avançar no próprio texto que nós lemos o 5, vamos ler o 6. Eu pedi licença poética hoje. Amém? Me deram? Posso receber uma licença poética hoje? Amém? Amém. Olha o que diz o capítulo 6. Tu vê como ele vai construindo? Você consegue ver uma construção? Igreja, irmãos, igreja, marido, mulher, filhos, falando da mesma coisa. Ele continua falando sobre unidade, irmãos. Ele continua falando sobre a mesa. Filhos, obedecei aos pais no Senhor. Por que a gente está cheio de filho desobediente? E os pais aceitam isso. E os pais baixam a cabeça para isso. E os pais não conseguem ter força para que os filhos cumpram regras. Eu sei o porquê. É porque muitas vezes a família nuclear, marido e mulher, está em disfunção. Queridos, tem esposas aqui. Não se escandalize que o pastor vai falar, porque isso é um ensinamento. Você tem que prezar em primeiríssimo lugar pela sua esposa, e esposa em primeiríssimo lugar pelo seu marido. Você tem que ter a sua missão maior, é marido e esposa. Os filhos, eles fazem parte, mas um dia eles vão embora, irmãos. Eles são criados para o Senhor. Eles são heranças do Senhor. Tem casais que a mãe ama mais o filho do que o marido. O pai ama mais o menino do que a esposa. Ele coloca o filho contra a mãe. A outra coloca o filho contra o pai. Só que o filho, querido, um dia vai te largar. Ele vai embora, ele vai casar. É assim que vai seguir, é assim que a palavra diz. Então os filhos, eles devem obediência aos pais. Não é amor incondicional pelo papai e pela mamãe. É obedecer. E obedecer, não precisa entender para obedecer. Obedecer, você tem que obedecer. Depois a gente vai trabalhar o entendimento do que é obediência. Passa adiante. Verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para promover a unidade da casa, a gente tem que honrar o pai e a mãe. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem respeitado seu pai e sua mãe? Você tem obedecido seu pai e sua mamãe? Que é o Senhor que está falando para você, filho. Pré-adolescente, adolescente, jovem. Obedeça o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem sobre a terra e os teus dias sejam longos. Para o filho ter unidade na casa, ele tem que estar debaixo de obediência. Para o filho ter unidade na casa, ele tem que estar debaixo de responsabilidade. O menino não pode mandar na casa, a menina não pode mandar na casa. A casa tem que ter uma liderança. E não é autoritarismo, irmãos. Algum de vocês já imaginou, na vida de vocês assim, Jesus autoritário? Você imagina assim, Jesus autoritário? Chegando em casa assim, ó. Pá! Cadê minha comida, mulher? Senta no trono. Senta lá na sala. Liga a televisão. Bota um jornal. Quero água. Meu filho, vai fazer isso aqui. Minha filha vai fazer isso aqui. Você já imaginou Jesus assim alguma vez? Eu nunca. Toda vez que eu penso no Senhor, eu penso num servo humilde. Eu penso em alguém que conquistou os seus discípulos. Ele conquistou a autoridade que ele tinha. Ele não chegou lá e mandou e determinou. Ele conquistou os discípulos dele. Os discípulos amavam Jesus porque Jesus era lindo, era maravilhoso, era bom, era servo, era humilde. E o Senhor, o apóstolo Paulo, compara os maridos a Cristo. É uma liderança conquistada, é uma liderança em amor, é uma liderança serva, humilde. Porque os filhos, eu tenho certeza, irmãos, que se eles tiverem um bom pai,
Como eu tenho na minha casa um bom pai. E eu faço questão de honrar o meu pai, de obedecer ao meu pai. Porque meu pai não é autoritário. Então a gente não pode ter maridos e pais autoritários aqui, amém? Em nome de Jesus. Sem engodo, irmãos. Olha lá, mais uma. Irmão, é agora. Lançar a campanha agora. É agora essa campanha. É agora, lança logo aí. Quanto é, Igor, a cadeira? Vamos lançar logo aí, Igor. Irmãos, vamos ler Malaquias 4, 6. Para que você não fique muito agitado. Os gordinhos estão começando a olhar para cá. Pastor, será que não vai quebrar, pastor? Bote logo 2, irmãos. Bote 3 aí. Tem cadeira aí sobrando. Acima de 100 quilos, bota 2. Para evitar qualquer coisa. Malaquias 4, 6. Está vendo como é bom fazer jejum, irmãos? Malaquias 4, 6. Está aí na tela? Olha, irmãos, isso aqui é o último livro profético. O último texto. Antes de Israel ficar 430 anos sem ouvir o Senhor. 430 anos que não se levantou um profeta, que não se levantou um homem de Deus para profetizar Israel. E quem vai se levantar depois disso é João Batista, já prevendo o caminho do Senhor e preparando o caminho do Senhor. E a última palavra do último profeta, no último momento bíblico, é isso aí, ó. A intencionalidade de Deus é essa, é promover a mesa, é restaurar isso aqui, ó. Eu não sei se você está com a sua mesa quebrada, tá? Não sei se você come a mesa, se você, na simbólica da mesa, está o marido no seu lugar, o lugar de autoridade, os filhos e a esposa em volta dele, eles estão comendo, eles estão partindo o pão, eles estão conversando, eles estão se respeitando, eles estão se amando, eles estão crescendo, eles estão promovendo a santidade, a bênção, a Bíblia, a palavra. E aí o profeta, ele olha e ele diz, olha, cara, vai haver conversão, ele converterá nos tempos áureos, nos tempos abençoados, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. É uma maldição estar com a mesa quebrada. É uma maldição estar com a mesa rompida. É uma maldição ter um filho que não tem responsabilidade. É uma maldição ter o menino mandando na mesa. É uma maldição ter a mulher mandando na mesa. É uma maldição ter o marido omisso na mesa. Deixa Deus tratar contigo, mulher. Eu sei que você veio num congresso de mulher recente, talvez tenha ouvido algumas coisas. Deixa Deus tratar contigo. É pela humildade. É pelo esforço. É pelo entendimento. É pela tua família. Se você não conseguir, de repente, fazer isso por qualquer coisa, faça pela sua família. Se reposicione. Chama teu maridão lá, diz, maridão, está aqui o cajado, ele é teu. Toma, a liderança da casa é tua. Eu não quero mais saber disso, eu não quero esse problema para a minha vida, eu não quero encarar o Senhor um dia, porque a gente vai encarar o Senhor um dia, irmãos. E o Senhor vai dizer, tu não entendeu o que era a tua posição, tu não entendeu o que eu te dei, tu não entendeu o chamado que eu coloquei na tua mão, a vocação que eu coloquei na tua mão. Te esforça diligentemente, com humildade, para cumprir essa vocação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ai, que quebra mais uma cadeira aí. Estou preocupado. Tinha mais coisas para falar, irmão, mas eu fiquei preocupado agora. Precisamos restaurar a maternidade no meio da igreja. Precisamos restaurar na vida da igreja o desejo de ser mãe.
o desejo de ser pai. Quantas famílias às vezes casam, não tenho vontade, não tenho desejo. O Senhor tem que trazer de volta esse ardor, essa vontade. Trazer o homem para o seu lugar e a mulher para o seu lugar, para trazer a unidade da família, para trazer a unidade do crescimento, da bênção, porque o Senhor ordena a bênção quando há unidade na casa. Ao deixar minha posição, eu posso até ganhar o mundo, mas eu vou perder a minha casa. Ao deixar a minha posição, eu posso até ganhar o mundo inteiro, ser respeitada aí em alguns lugares, mas eu posso estar perdendo a minha casa. Às vezes a gente vê casamentos com 2 contas, 2 camas. 2 camas, pastor? O cara dorme num quarto, a mulher dorme no outro. 2 camas. 2 casas, 2 carros, 2 contas bancárias, 2 geladeiras, 2 comidas, tudo dividido, tudo desunido. Mas Deus falou que era para ser para ser uma só carne, um só pensamento, um só propósito, uma só missão, um só batismo, um só Senhor. O Senhor está falando. Amém, irmãos? O Senhor quer restaurar a nossa mesa. O Senhor quer restaurar a nossa mesa, a nossa posição. Nessa noite, deixa Deus restaurar a tua mesa. Deixa Deus restaurar primeiro dentro de ti isso, esse posicionamento. Pô, se eu me omitir de liderar minha casa, eu preciso me reposicionar. Se eu me omitir de ser um excelente marido, sabe, eu não dou acesso do meu celular para minha esposa, ela não tem as senhas das minhas contas. Eu não vivo para minha casa, eu vivo uma vida dupla, tripla. Tudo desunido, tudo quebrado. Me diga, como isso vai dar certo, irmãos? Vamos restaurar a mesa. Sempre tem lugar para mais um na mesa. Porque a mesa não se trata de comida e bebida. Se trata de partir o pão. Se trata de compartilhar. Se trata de falar o que está em João 14. Jesus na mesa da ceia. João 14, João 15, João 16. Faz a oração em João 17. Conversa, compartilha, comunga. Lá em João 21, quando ele chama Pedro, ele assa um peixe na praia, ele parte o pão novamente. Ele começa a conversar com Pedro, ele começa a curar Pedro. Pedro está todo arrebentado porque negou Jesus 3 vezes. Está todo destruído por dentro, emocionalmente sem esperança, sem vida. Jesus chama ele e diz: Pedrão, vem para cá, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas mesmo? Cuida das minhas ovelhas. Lidera o meu povo, Pedro. Na mesa, meu querido, tem cura. Na mesa do Senhor tem salvação, tem bênção, tem unidade. Para concluir, é melhor você em pé do que sentado agora. João 17. João 17, verso 21. Verso 20. João 17, verso 20. Não caiu mais ninguém, né? Vamos comprar nossas cadeiras, irmão. João 17, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim e por intermédio da sua palavra. Verso seguinte. A fim de que todos sejam, repita, todos sejam como és tu, ó Pai, em mim. Também sejam eles para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, para nascer o nós, tem que morrer o eu. Para nascer a unidade da família, tem que morrer um monte de coisa. Tem que morrer vontade, tem que morrer querer, tem que morrer desejo. Vai ter que morrer o jornal, às vezes, vai ter que morrer o futebol, vai ter que morrer o videogame, a brincadeira, vai ter que morrer o entretenimento. Vai ter que morrer um monte de breguesso que a gente carrega para a vida de família, que está atrapalhando a unidade da família.
Como é que eu vou ser um de propósito com meus filhos e família se eu chego em casa e eu vou fazer o que eu quero? Eu vou fazer a minha vontade. É impossível, irmãos. É impossível. No altar do Senhor tem que morrer o eu. Isso é o desejo de Jesus, para que a gente seja um igual a eles. O Pai, o Filho e o Espírito são um. A gente também tem que ser um. Amém, igreja? Vamos orar. Curva sua cabeça.